Olá, uma boa noite, a graça e a paz esteja com vocês. Nós estamos agora voltando com o nosso Pela Bíblia, o Tempo do Fim. Bom, a gente vai tratar um pouquinho agora sobre essas questões que nós já havíamos começado, que é sobre o anticristo, né? Esse vídeo é para você que quer aprender da Bíblia, para você que não quer ficar preso, né, simplesmente ao que pessoas dizem, você que não quer ficar preso ao que a religião diz, você que quer ter um pensamento independente, você que quer estar unido com Jesus, ao invés de que com a seita, ao invés de que com a religião. Então, vamos juntos agora trabalhar mais um pouquinho. Esse vídeo foi feito para você que está aí nos acompanhando, tá bom? Então agora nós já tínhamos falado sobre a besta, né, que surgiu da terra, que surgiu do mar. Já falamos um pouquinho sobre o que a Bíblia diz acerca desse assunto. E hoje nós ficamos de tratar as visões de Daniel. Então, comparando as visões de Daniel sobre o anticristo. Isso aqui é um assunto muito legal, muito interessante que você precisa conhecer. Vamos lá. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Note que agora Daniel, ele fala sobre um animal diferente que estava surgindo. Esse animal, ele era completamente diferente dos reinos babilônico, macedônico, grego, Medo-Pérsia e romano. Era completamente diferente desses impérios. E aí ele diz assim, né, lá em Daniel 7:7, que ele era diferente de tudo e ele tinha 10 pontas. Preste atenção na descrição, 10 chifres. Agora vamos comparar com Apocalipse capítulo 13, versículo 1 e 3. Olha só o que está escrito. E pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças um nome de blasfêmias. E vi uma de suas cabeças como uma ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhava após a besta. Percebam que tanto João quanto Daniel observam agora a mesma besta com 10 cabeças e 10 chifres. Preste atenção aqui para você ver que interessante, né? Intercambiando as expressões cabeças e chifres, o número 10 para a gente é muito importante. Tá legal? E aí nós vamos para Apocalipse capítulo 17, versículo do 1 ao 3. Preste atenção, tudo com base bíblica, pessoal. Não é invenção da cabeça do ancião, não, tá? Então ele diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças das últimas pragas e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande meretriz, a prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituem os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e eu vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. Agora vamos à explicação aqui que o ancião traz para vocês. Esta besta tem 7 cabeças que representam as sucessivas potências mundiais, também apresentadas por Daniel no sonho da estátua, de onde Nabucodonosor era a cabeça de ouro. A cabeça de ouro da estátua corresponde ao leão com asas, que era a Babilônia. Aliás, eu tive a oportunidade de ver pessoalmente, não é, a reconstrução do templo de Babilônia, onde nós temos ali o leão com asas nos muros da Babilônia. É algo simplesmente fantástico, né? E aí ele continua dizendo assim: esta besta tem 7 cabeças que representam as sucessivas potências mundiais, também apresentadas no sonho de Daniel, onde Nabucodonosor era a cabeça de ouro e ele era um leão com asas, conforme nós acabamos de citar. Os medos e os persas eram o peito e o braço de prata,
Este corresponde ao segundo animal, o urso com 3 costelas na boca, aquele que dizia: levanta e come muita carne. Né? Olhem só que interessante o que nós estamos aprendendo aqui agora. Na sequência, a marcha das potências mundiais e onde isso se enquadra dentro do nosso tempo. Isso é muito importante. A Grécia é o terceiro império mundial, cujos ventres e as coxas de cobre correspondem ao terceiro animal, um tigre com 4 cabeças e 4 asas. Isso está descrito aqui no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 32 até o 39. O quarto império, conforme já citamos, é o romano, representado pelas pernas de ferro. Você está gostando desse material? Ancião, estou gostando, que legal, muito bom. Então, por favor, aproveite, deixe o seu like, ajude esse material a chegar um pouco mais longe. Ajude para que nós possamos levar esse conhecimento sem amarras com a religião para outras pessoas também, tá bom? Vamos prosseguindo. O Império Romano também corresponde a 2 reinos, 2 pernas. Uma delas era o Império Romano Ocidental. Guarda isso daqui, porque isso aqui é muito importante que você saiba. Ele tinha 2 pernas, uma perna era o Império Romano Ocidental e a outra perna era o Império Romano Oriental. Ambos deixaram de existir em tempos diferentes. Preste atenção nisso. O reino ocidental caiu em 476 depois de Cristo, pulverizando-se e dando origem aos povos bárbaros, que posteriormente tornaram-se os europeus. Então, aquele império, aquela perna que cai em 476, o reino ocidental de Roma, ele vai dar origem aos ingleses, aos germânicos, aos franceses, né? E a todo o povo europeu. Tudo bem? Então, todo o povo europeu é descendente do Império Romano. Tá legal? O reino oriental ou bizantino continuou até a Idade Média, quando em 1453, você não precisa guardar essas datas, o importante é você saber que tinha o reino ocidental, que deu origem aos bárbaros e posteriormente aos europeus, e saber que o Império Oriental caiu em 1453, quando ele foi conquistado pelo Império Otomano ou pelos muçulmanos. Tá legal? Isso aqui é importante. Você entender que uma perna caiu antes e outra caiu aproximadamente 1000 anos depois. Tá legal? Foi conquistado pelo Império Otomano. Seu território se dissolveu entre os sírios, os árabes e os egípcios. Se você parar para pensar um pouquinho, você já está vendo aqui a constituição de novo do rei do norte e do rei do sul, né? É só você dar uma olhadinha aí no que nós já temos de material sobre isso e você vai entender que o rei do norte não tem nada a ver com a Rússia, não tem nada a ver com a China, não tem nada a ver com nada disso daí. Tem a ver com esses povos que estavam na profecia bíblica, tá bom? E aí prosseguimos. Esta fragmentação do Império Oriental deu lugar ao regime democrático, através da Constituição da Liga das Nações e posteriormente as Nações Unidas, que tem a função de unir vários países, que são, no caso, o barro, né, que são os pés, até que surjam os 10 reinos que constituirão a base do governo do anticristo. Então vamos dar uma pausa aqui. Olha só, a parte ocidental vai cair em 476, dali surgem o império, os reinos, né, europeus, tá? Surge a Europa. O outro cai em 1453, de onde nós vamos ter aí uma divisão que vai ficar com sírios, árabes e egípcios, ok? E aí dessa fragmentação, o que é que a gente entende? A gente entende aqueles pés que eram de barro. Lembra do Império Romano? Que os pés eram de barro e de ferro, cujos quais não se misturavam. Exatamente isso. Ou seja, nunca mais haveria um império hegemônico,
não aconteceria mais. Haveria o que você está vendo hoje na Europa. Uns concordam, outros discordam e assim vai. Tá ok? Então, notem que a Europa, ela está muito mais dentro da profecia bíblica do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos está se colocando lá, o corpo governante coloca esse pessoal lá por mera presunção, apenas, nada mais além disso. Tá legal? Então aqui nós temos agora o surgimento dos pés, né, de barro e de ferro. Por último, Daniel fala que os seus pés eram em parte de ferro e em parte de barro, sendo que os dedos dos pés representam a divisão do poder em 10 nações. São aquelas 10 nações que, de acordo com o Apocalipse, darão o seu poder ao anticristo. Vai chegar um momento que eles vão dizer assim, para a gente não dá para continuar governando. Então o Senhor governa para a gente. E eles vão entregar o seu poder ao anticristo. É assim que a Bíblia ensina. 10 nações, que são os 10 dedos da estátua. Vejam só que interessante como tudo corresponde. 10 nações, 10 dedos, 10 reinos, 10 chifres, que são 10 poderes, tá? Logo, a continuação moderna do extinto Império Romano. As 10 nações, os 10 dedos, né? As 10 cabeças, os 10 reinos, os 10 dedos, tudo isso daí faz a referência ao que sobrou do extinto Império Romano. Embora fragmentado, este será tão forte como Roma, porque eles vão fazer uma aliança, não é? Formado por 10 nações ou blocos originados destas que entregarão seu governo ao anticristo, sendo estes também representados pelos 10 chifres. Então tá aqui, olha só pessoal, mais claro do que isso é impossível. Isso aqui não carece de interpretação. Eu estou na página 119, 120 e 121 do livro O Tempo do Fim. Tá? Aliás, se você deseja adquirir esse livro, você pode entrar aí na nossa livraria. Roda a vinheta, Valdeci, por favor. É isso aí, edsonreis.com. Entra aí e adquire já. Gente, eu acho que eu só tenho 30 livros desse. Depois a gente não vai mais produzir, tá bom? Então aproveite. E eu quero também dizer a vocês, né, que nós já estamos no pré-lançamento do próximo livro de estudo, tá? Eu queria trazer um livro online, mas muita gente falou para mim assim, ancião, eu não gosto muito de livro online, então eu gostaria de ter o livro para mim. Então eu estarei fazendo agora o pré-lançamento do livro O Poder Oculto por Trás da Religião. E nós vamos trazer também esse livro como objeto de estudo. Então não perca por nada, de forma nenhuma, tá bom? Deus abençoe todos vocês, um grande abraço. Não esqueçam de verificar o Pela Bíblia dia a dia de amanhã. Sempre tem uma mensagem muito encorajadora para você. Deus te abençoe, um grande abraço, esteja na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus.